Queridos e queridas, beleza? Bora voltar a brincar um pouquinho de fazer videozinhos, né? Voltemos a fazer os vídeos aqui. Vamos continuar começar neste caso, né, com o capítulo 3 e agora nós vamos começar a falar sobre regras de derivação. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que existem algumas derivações que elas têm, vamos dizer assim, um padrão, né? E para começarmos, vamos falar um pouco sobre uma derivação de uma constante, né? Então, de uma função constante. Para quem não sabe o que é uma função constante, então eu tenho aqui uma determinada função, ao qual eu passo uma variável x, y, z, seja lá que cacete que for, e ele volta um resultado, c. Veja que este c não é o x, então é um valor totalmente nada a ver. Se eu fosse para colocar como uma função mesmo, eu teria uma função f de x igual, por exemplo, 13. Por que 13? Sei lá, 7, 41, x, y, qualquer coisa do tipo. Função constante ela volta um número qualquer, ela não volta nenhum valor que está sendo passado para dentro dela, né? Então, como é que a gente deriva uma função constante? Lembrando que a função de derivação da função constante, né? Então, quando nós estamos trabalhando, nada mais é que o limite de h tendendo a zero, que pode ser qualquer outra variável, né? Só estou colocando o h aqui como padrão, que nada mais é que a função x, que neste caso vai ser x menos a, beleza? Menos f de a sobre h. Simples assim. Aí eu não errei. Né? Então, nada mais é que eu ter essa minha função, eu vou estar retornando um determinado valor ao qual eu tenha, e é x mais, não é x menos a não, perdão galera, é que já faz um tempinho que eu não faço, é x mais h menos f de x e sobre h. Isso aqui mesmo, agora sim tá certo. F de x mais h, isso daí. Estou com o livro aqui embaixo que é para poder relembrar. Partindo disso, sabemos que teríamos que dividir aqui, bababá, se fosse outra função, teríamos que colocar duas variáveis, etc. Mas enfim, podem ver que aqui nós não temos uma relação, pelo menos a nossa função, ela não tem uma relação com a variável que está sendo passada para dentro dela. Então ela é uma função constante. Dane-se o resultado que você vai passar, ela vai retornar um determinado valor. Então independe as variáveis que nós estamos passando para dentro da nossa função. Ela vai retornar um valor, que neste caso retorna, o valor que vai retornar vai ser o c. Então eu tenho aqui o meu limite de h tendendo a zero, beleza? Então vai ser c, pois afinal de contas é este o resultado que vai voltar da nossa primeira função, independente de quais variáveis que estejam passando para dentro dela, menos c, pois afinal de contas eu tenho a mesma função aqui do lado, sobre h. Qualquer valor menos ele mesmo vai dar igual a zero. Então, vou ter aqui o limite de h tendendo a zero de 0 sobre h, né? Que no fim das contas vai ser o quê? Limite de 0 é igual a 0, né? Porque no fim das contas eu vou ter 0 sobre 0. Independente de qual valor que eu tenho aqui, sobre 0 vai ser 0, então é 0. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que a derivada de uma constante, de uma função constante nesse caso, né, não é exatamente de uma constante, não estamos falando de uma derivada de uma constante, mas quando nós derivamos, estamos derivando funções, ok? Então a derivada da função de uma função constante, a derivada de uma função constante para ser mais exato, então quando nós estamos falando aqui, estamos falando sobre um valor de sobre o d de x, ou seja, a derivada desse valor aqui, ok? Nada mais é do que de uma função constante, nesse caso, que vai ser de uma constante, nada mais é do que zero. Se eu tiver uma função e essa função for uma função constante, o resultado é zero. Beleza? Então, pelo menos por enquanto, vamos parar aqui. Vou começar a fazer vídeos mais rápidos, que é para ser mais específicos no assunto. Beleza? Beijos na bunda, até mais.